Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º, 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Nossas resoluções de questões de concurso, faremos a 24ª questão da Polícia Militar. Mais uma questão da Polícia Militar do Amapá, do ano de 2002. Uma questão muito interessante, uma questão realmente bastante inteligente. Uma questão que a gente vai mexer num conteúdo que, quando aparece em concurso público, sempre nos dá dor de cabeça. Regra de 3 composta. Então é interessante a gente fazer essa questão porque ela realmente é muito bonita e vale a pena recordar esse conteúdo importantíssimo em concursos, que é a regra de 3 composta, tá bom? Diz assim a questão: uma empresa deseja iniciar a coleta seletiva de resíduos em todas as suas unidades e, para tanto, encomendou a uma gráfica a impressão de 140 mil folhetos explicativos. A metade desses folhetos foi impressa em 3 dias por 2 máquinas de mesmo rendimento, funcionando 3 horas por dia. Perfeito? Devido a uma avaria em uma delas, a outra deve imprimir os folhetos que ainda restam, em 2 dias. Para tanto, deve funcionar diariamente por um período de 25 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos tentar entender o problema inicialmente, Bom, olha só. A gente tinha essa empresa, ela encomenda 140 mil folhetos, tá? Para explicar essa ação, essa coleta seletiva de resíduos e tal, perfeito? E aí acontece o seguinte: a metade desses folhetos, ou seja, 70 mil folhetos, são impressos em 3 dias por 2 máquinas que possuem o mesmo rendimento e funcionando 3 horas por dia, perfeito? Então já matamos aí a nossa primeira sentença. Vamos ver a nossa segunda sentença. Devido a uma avaria em uma delas, a outra deve imprimir os folhetos que ainda faltam. Bom, se já foram feitos 70 mil, ainda falta a outra metade, 70 mil, perfeito? Só que eles querem que isso seja feito em 2 dias. E tem mais um detalhe: uma das máquinas deixa de funcionar. Então a gente já tem aí montadas nossas 2 sentenças. Vamos ver se está certinho? Podemos montar a nossa tabelinha com os dados dessa regra de 3 composta. Vamos lá? Olha só, eu tenho aqui 4 grandezas, veja bem quais são: folhetos, máquinas, jornada de trabalho e o número de dias. Perfeito? Então, vamos ver a primeira sentença se está correta. Ele fala 70 mil folhetos, são impressos por 2 máquinas, trabalhando 3 horas por dia, num tempo de 3 dias. Perfeito, aí não tem problema. Qual será a nossa segunda sentença? Olha, 70 mil folhetos, perfeito? Vão funcionar agora com uma máquina apenas e durante 2 dias apenas. E ele quer saber justamente quanto ele tem que trabalhar por dia para dar conta disso. Só que ele tem uma máquina a menos e vai ter apenas 2 dias de prazo. Perfeito? Então já temos aqui a nossa montagem, a montagem na forma de tabela, numa tabelinha, com a nossa primeira sentença e com a nossa segunda sentença. A gente já percebe aqui, essa grandeza folhetos, eu na verdade não vou utilizá-la na medida em que a quantidade de folhetos é igual para os 2 dias, então ela pode ser descartada, eu não a utilizarei. Eu vou usar sim 3 grandezas: máquinas, jornada e o número de dias, perfeito? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar em relação à grandeza que contém a incógnita, se as demais grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Vamos lá? Digamos assim,
duas máquinas, eu trabalho 3 horas por dia. Olha o que acontece se eu trabalhar com uma máquina apenas. Vocês concordam que a minha jornada tem que ser aumentada? Ou seja, se eu diminuir a quantidade de máquinas, eu terei menos máquina trabalhando, eu terei que trabalhar mais horas por dia. Diminuiu máquinas e aumentou a jornada diária de trabalho. Isso caracteriza que máquinas e jornadas são grandezas inversamente proporcionais. Marquei aqui, ó, inversamente proporcionais. Tá certo? Vamos ver agora a outra grandeza, comparando sempre com a grandeza que contém incógnita. Jornada e número de dias. Vamos lá? Olha só. Eu vou fazer com uma quantidade determinada de máquinas, né? Olha, eu vou fazer 3 dias, vou levar 3 dias e trabalhar 3 horas por dia. Mas o prazo agora é de 2 dias. Vocês concordam que se o meu prazo diminui, se o meu tempo diminui, eu precisarei aumentar a jornada de trabalho? Não é? Eu tenho menos tempo, eu tenho que trabalhar mais horas por dia. Então eu vou diminuir a quantidade de dias, ó, de 3 para 2 e vou aumentar a jornada de 3 para o número que eu vou descobrir daqui a pouco. Perfeito? Ou seja, as grandezas jornada e número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Então, gente, pronto. Já matamos a nossa regra de 3. A parte mais importante já foi resolvida, né? Para a gente saber se as grandezas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. E agora a gente pode montar, né? Para chegarmos à nossa proporção resolvente. Perfeito? Eu já tinha conversado com vocês que folhetos é indispensável na medida que é a mesma quantidade, então não interessa isso, né? Se é a mesma quantidade, não houve alteração nenhuma, ele não vai alterar em nada a nossa regra de 3 composta. Então, na verdade, eu tenho o quê? Ó? Máquinas, jornada e dias. E a gente lembra sempre o seguinte, como é que eu faço para montar, né, a minha proporção resolvente? Tudo que for inverso, eu vou inverter. Tudo que é inverso eu vou inverter. Então, máquinas, olha como eu vou montar para chegar na minha proporção resolvente. Máquinas, 1 para 2 e não 2 para 1. Aqui não está 2 para 1, não é inversamente, eu vou inverter, tornando-a diretamente. E como é que eu faço isso? Inverto. Em vez de 2 para 1, eu coloco de 1 para 2. E aí, a minha grandeza máquinas acabou, em relação, claro, à jornada, acabou de se tornar diretamente. O mesmo farei com dias. A razão era de 3 para 2, mas é inversamente. Então, eu inverto e vou escrever de que maneira? 2 para 3. Com isso, gente, eu consegui fazer com que máquinas e dias sejam diretamente proporcionais. E quando todas as grandezas são diretamente proporcionais, eu estou apto a montar a minha proporção resolvente. De que maneira? Olha só, sempre começando pela que contém incógnita, hein, gente? Ó, 3 está para x, assim como o que está em cima continua em cima, o que está embaixo continua embaixo e sempre multiplicando. Ou seja, ó, 1 em cima, 1 vezes 2 e embaixo, 2 vezes 3. Mas para isso é fundamental que as grandezas estejam nessa forma diretamente proporcional. Já tenho a minha equação resolvente, 3 está para x, a minha equação não, a minha proporção resolvente. 3 está para x, assim como 1 vezes 2 está para 2 vezes 3. Eu já gosto de simplificar e me aparece um 2 em cima, 2 embaixo, eu desapareço com ele, né? Vou simplificar por 2, vai ficar assim, ó, 3 está para x, assim como 1 está para x, e aí? 1 está para 3, né? E aí ficou simples demais, né? X vezes 1 dá x, 3 vezes 3 dá 9, x é 9 horas diárias. Ou seja, a jornada tem que pular de 3 horas para 9 horas diárias. Perfeito? Resposta certa é a letra B, nessa bonita questão aplicada pela Polícia Militar do Amapá. É uma questão interessante porque a gente recorda esse conceito fundamental em concurso público que é regra de 3 composta. Perfeito, gente? Tá certo? Então, lembra sempre disso. Primeira providência, montar a minha sentença na minha tabela, verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Após isso, se elas forem inversamente, eu inverto, tornando-as diretamente. Se elas forem diretamente, deixa como está, eu não vou mexer. Mas ela, no caso aqui, no nosso exemplo específico, as duas eram inversamente, por isso eu inverti ambas. 2 para 1 virou 1 para 2, virou diretamente. 3 para 2 virou 2 para 3 e virou diretamente proporcional, e aí eu monto a minha proporção resolvente. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto, regra de 3 compostos, está em nosso site muito bem explicadinho, vale a pena a sua visita. E não apenas isso, né? A parte de aritmética e a parte de álgebra do ensino fundamental estão lá completíssimas, são mais de 200 páginas, é um site totalmente gratuito, você não tem
login, não tem senha, não tem cadastro. Tem lá um cadastro, né, para amigos do site, mas não tem nada a ver. Você fica livre para navegar por mais de 200 páginas gratuitamente. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil ou canal Luiz Fernando Reis aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser comunicado. É isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado pelos comentários, pelas visitas no nosso site e também pelas inscrições em nosso canal. E até a nossa próxima videoaula.